Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Preparados para mais uma horinha aí de pintura nessa sexta-feira chuvosa? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o neoexpressionismo e vamos ver 3 artistas que são considerados integrantes deste movimento. Então vamos lá. O neoexpressionismo tende a ter uma imagem ruim hoje em dia, muitas vezes sendo referido como pintura dos anos 80. Vulgar, exagerada, não crítica, inautêntica. No entanto, muitas pinturas vistas atualmente em escolas de arte e galerias comerciais ainda poderiam ser categorizadas como neoexpressionistas, no uso de exagero, cores aumentadas, mitos e imagens pessoais. Van Gogh e Munch permanecem perenemente influentes. Os artistas ainda querem expressar suas emoções e tocar seus espectadores. Aqui tem uma pintura do David Salle, Zeitgeist Painting, de 1982. E eu tenho um pouco essa impressão mesmo. Muita coisa que está acontecendo agora, a gente poderia chamar de neoexpressionista, sabe? Mas acho que agora tem uma consciência social mais aguçada e isso transparece nos trabalhos. Mas esse uso da própria subjetividade e das próprias da identidade, das emoções, de uma coisa pessoal, tem acontecido bastante. Zeitgeist foi uma exposição que aconteceu em 82, num espaço chamado Martin Gropiusbau, em Berlim. Combinando o melhor dos pintores neoexpressionistas americanos e alemães, juntamente com os pintores italianos da transvanguarda, Zeitgeist deu ao mundo a oportunidade de testemunhar um tsunami artístico de possibilidades pictóricas. A exposição levantou um debate político e filosófico de escalas sem precedentes dentro da intelectualidade artística do momento. Dos 45 artistas, uma única era mulher, Susan Rothenberg. Havia uma perfeita onda de interesse revivido na pintura ao mesmo tempo e em escala global. Esse retorno à pintura foi e é algo que acontece continuamente no desenvolvimento da arte. No entanto, em 82, estava acontecendo com uma força que não havia sido vista desde o Renascimento. Aí aqui a gente tem a pintura do Francesco Clemente, que chama My House. Na parte de baixo, parece um interior assim de uma casa, né? Os móveis. Aí no meio dá a impressão que tem uma escada em caracol. E aí ela aparece numa perspectiva estranha, num espaço que parece um museu, né? Que parece não sei, um prédio muito antigo. Não poderia ser essa ligação do espaço da arte ou do mundo da arte como uma parte da casa dele ou do lar dele, do lugar onde ele se sente. Neoexpressionismo... não, voltei. Desculpa. Para muitos, o advento do neoexpressionismo na exposição Zeitgeist, em Berlim, em 82, foi uma revelação. Depois de uma década de pintura sendo vista como periférica e esclerótica, aqui apresentavam pinturas como ambiciosas, atualizadas, vitais e urgentes. Localizada como estava justo no muro que dividia Berlim e a Europa, a exposição parecia muito incorporada nas realidades da época. O texto introdutório do curador falava de turbulência, libertação, euforia, êxtase, subjetividade desinibida e imediatismo sexual. Um ano antes, em uma exposição intitulada Um Novo Espírito de Pintura, na Royal Academy of Arts, em Londres, o mesmo curador alegou alegremente: os estúdios dos artistas estão repletos de pintura de novo.
ele situou o início dessa nova pintura nas obras que Baselitz realizou em meados dos anos 60. O Hunger nach Bildern, fome de pinturas, acabou. Pinturas neo-expressionistas estavam prestes a inundar galerias e showrooms. Então, aqui tem uma vista dessa exposição, nesses, mezaninos, né? Tem pinturas em todos os lugares, né? Aqui embaixo também e tal. Mas nesse vão aí central do espaço, tinha o único, digamos, não pintor, que era o Joseph Beuys. E tinha essa pilha de terra, né? E uma série dessas esculturas dele fazendo uma grande presença no espaço e dando um tom também, assim, para o que iria ser a exposição. Apesar de seu conhecido desprezo pela pintura, o artista alemão Joseph Beuys recebeu ponto central em Zeitgeist. Sua instalação, com sua vasta pilha de argila, ferramentas variadas de escultor e formas básicas que representam formas de vidas elementares, estabeleceram o tom tanto no uso do simbolismo quanto na reivindicação da transformação do poder terapêutico da arte. Beuys rejeitou o narcisismo do modernismo de Nova York, não convencido por sua insistência de que apenas a arte permanecia como um assunto válido para a arte. Ele, pelo contrário, insistia que a arte poderia lidar com a política, com a espiritualidade e a consciência, que poderia mudar a vida das pessoas. Uma silhueta de Joseph Beuys no telhado de vidro do salão central do Martin Gropius Bau denota sua posição de liderança entre os artistas. Então aqui tem uma silhueta gigante que colocaram na claraboia do espaço. Tem um vídeo aqui que ele é bem interessante. Talvez não consiga assistir tudo, mas é tipo um documentário, assim, tem um making of. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu achei trilha sonora experimentalista. Eu achei super legal ver a montagem daquele trabalho do Joseph Beuys, porque eu via aquela torre de terra, né, assim, aquela pilha de terra, e com todo esse discurso que ele tem da materialidade, da importância dos materiais, eu não imaginava que tinha uma estrutura por trás, né? Mas tem uma pilha de módulos, né? E daí ele derruba a terra por cima. Eu acho que esse vídeo é interessante porque ele também mostra um pouco do clima, né? Da época. Tem o making off, né? Eu também achei muito interessante porque parece que há uma pirâmide soterrada. Achei muito interessante isso, que poder assistir o vídeo dá uma outra leitura para aquilo que aparece ali. Né, olhando, eu sempre vi imagens desse trabalho aqui, dessa pilha de terra, e eu nem supunha que tinha aí essa estrutura por baixo. Tá. Na outra sala, Georg Baselitz pendurou suas pinturas no alto da parede. Ele queria ser difícil para impedir que suas pinturas fossem decorativas. Era irritante, assim como a sua inversão das imagens era irritante. E, paradoxalmente, embora Baselitz tenha afirmado que a inversão da tela esvaziou o conteúdo, o assunto importava claramente. Não foi surpresa descobrir que uma das pinturas foi um trauma de infância, quando um cachorro pulou pela janela, e o outro de seu pai, que havia retornado da guerra, um homem enfermo. A sala dedicada às grandes pinturas de Anselm Kiefer parecia ser parte de algum rito expiatório, imagens de monumentos e campos. Elas eram tão pesadas, com tinta, papel, chumbo, madeira, sangue e palha, que alguém poderia reagir a elas do mesmo modo que para uma parede suja, cheia de coisas e grafites. E para o pintor desconhecido, havia uma sensação de opressão. As folhas de papel impressas a partir de gravuras em madeira
preenchiam os espaços entre as colunas com escuridão mate. A arquitetura era aquela projetada para memorializar os heróis nazistas. O luto para o pintor desconhecido é representado na paleta preta e apenas um único elemento, algo parecido com um coração sangrento, parece oferecer esperança. Aqui está a pintura, né? Para o pintor desconhecido. E essa outra é Nuremberg. Né, a emulsão, fotografia, palha, né, madeira, corda, sangue. Aqui em cima está escrito Nuremberg. Tem uma madeira queimada, parece, né? E palha. E uma ideia de paisagem, de campo. A palha que cobre grande parte de Nuremberg, de Kiefer, atua como o feltro que ocupou um papel terapêutico fundamental na mitologia pessoal de Joseph Beuys. Beuys acreditava que, após seu bombardeiro ter batido em 42 no fronte oriental, membros tribais nômades o haviam devolvido à saúde, cobrindo-o com gordura e feltro para isolá-lo contra o frio. Kiefer não teve uma história tão pessoal, mas foi capaz de jogar com as associações culturais, agrícolas, da palha, como cama e humus. A palha aqui representa isolar todo um campo arrebatado, toda uma sociedade. Esses buracos no papel fotográfico são como cascas de feridas abertas. Os postes de madeira foram carbonizados e a julgar pela corda pendurada, caiu. Os fazendeiros incendeiam seus campos, mas depois espalham palha para garantir que as sementes abaixo se regenerem. Somente a pequena igreja e a palavra no canto superior direito nos dizem o assunto, mas é suficiente para nos fazer pensar sobre a história. A segunda palavra na parte inferior direita, Festspiel, campos do festival, torna mais específico o lugar onde os menestréis de ópera de Wagner competiam. Hitler, como Nietzsche, amava Wagner e Nuremberg, com seus tradicionais edifícios de madeira alemães. Esse mesmo campo que Anselm Kiefer ilustra com montes de palha e tinta acrílica foi escolhido por Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial como um lugar para organizar seus grandes comícios nazistas. Nuremberg também foi escolhido após a guerra como um local de um tribunal internacional que tratou dos crimes do Holocausto e outros terrores dos nazistas. Kiefer era uma geração que desejava discutir, não reprimir, essa parte estranha da história e cultura alemã. Aqui tem dá para ver bastante a palha, né? O campo, lá em cima tem as palavras, tem um horizontezinho assim. O efeito das pinturas de Kiefer, com seu gesto grandiloquente e os materiais em massa, era altamente visceral, mas também eram excessivamente intelectuais, nesse chamado para examinar a cultura alemã e a relação da arte com a história. Se a pintura em seu melhor é a união do olho, da mão e do cérebro, então, para a década de 80, essas pinturas demonstraram que esse ainda era um objetivo alcançável. Feias e muitas vezes obscuras, podem até ter sido, como protestaram seus detratores. Mas, em um nível formal, mostraram que as técnicas de Jackson Pollock poderiam ser combinadas com a abordagem fetichista de Beuys sobre os materiais e ainda tocar assuntos e temas explicitamente. Subjacente ao interesse de Kiefer na história alemã estava uma preocupação com o conhecimento que transcendia a nacionalidade, uma preocupação com a forma, como o universo é feito e o que é um ser humano no universo. Kiefer refere-se a Nigredo. O simbolismo alquímico é o ponto quando o metal impuro é reduzido à escuridão e está pronto para se tornar a matéria primal, a própria substância da criação. Nigredo é uma palavra em latim que significa escuro, foi adotada pelos alquimistas para designar o primeiro estado da alquimia, a morte espiritual.
significando decomposição ou putrefação. É sucedido pelos estados albedo, purificação, e citrinitas, despertar, e rubedo, iluminação. Então, tem toda uma coisa de alquimia aí nesse escuro do Kiefer. Queimar é absolutamente elemental. O início do cosmos, que concebemos cientificamente, começou com um calor incrível. A luz que vemos no céu é o resultado da queima distante. Você poderia dizer que o céu está em chamas. Mas também nossos corpos são geradores de calor. Está tudo relacionado. O fogo é a cola do cosmos, conecta o céu e a terra. Há muitos fantasmas nesse campo, representados por nomes em papelão, que são agora quase ilegíveis. Nuremberg é mostrado como um lugar de memória, um lugar de acerto de contas, um campo que ainda não está pronto para ser replantado. Aqui temos Francesco Clemente com a pintura Meus Pais, de 1982. Você tem aqui um rosto, que pode ser um autorretrato, tem essas mãos penduradas, né, esses pés, tem esse casal. Aqui tem um monte de caveira dentro desse ovo e tem o que parece ser também um coração aqui, né? Francesco Clemente alegremente descrevia-se, diferentemente de Francis Picard ou George de Quirico, um diletante. Sentia-se livre para viajar por países e tradições. Na exposição Zeitgeist, suas 4 grandes pinturas chamavam-se Minha Casa, Meus Pais, Minha Jornada e 2 Amantes. Sua vida, suas viagens e desejo sexual, estabilidade e fluxo foram seus temas. Na pintura de seus pais, ele paira como um boneco de papelão de um palhaço. Seu coração, em forma de ovo, cheia de crânios, máscaras do seu rosto penduradas em todos os lugares. Em vez de reinventar escolas nacionais prescritivas, onde os alemães tinham que pintar como alemães, espanhóis como espanhóis, a pintura exibida em Zeitgeist deu a cada um dos artistas a sensação de que poderiam se situar em um complexo de tradições e agrupamentos. A prevalência de autorretratos naquele momento enfatizava que a chave era o ato de pintar como uma declaração de identidade. Aí tem um trabalho de Miguel Barceló, pintor pintando a tela, acho que é isso, né, de 83. E aqui entramos no trabalho de Francesco Clemente. O rosto é a testemunha silenciosa que vê sua identidade mudar de momento a momento. O pintor italiano Francesco Clemente, Nápoles, nasceu em 52, alcançou reconhecimento em meados da década de 70 com pinturas vívidas de imagens eróticas, partes do corpo mutiladas, figuras amorfas, muitas vezes retratadas em cores ricas, bem como uma série de autorretratos contorcidos. Fascinado com a arte e misticismo indianos, suas pinturas a guache e desenhos em pastel são especialmente conhecidos pelo seu conteúdo quase religioso, intenso e arcano que tornou-se cada vez mais surreal em suas obras posteriores. Embora de grande escala, o trabalho de Clemente muitas vezes transmite uma estranha e escancarada intimidade. Aqui tem um rosto, né? E aí, nos buracos, né, do rosto aparecem outros rostos. Essa pintura que chama Hits, também acontece isso, né? Essa multiplicação desses rostos dentro da topografia da face. Esse é o autorretrato com luvas pretas, um pastel de 96. E ele falava isso, né? Que todo dia você podia fazer um autorretrato se quisesse, porque todo dia a gente está mudando. Trabalhando principalmente com papel nesses primeiros anos, sua primeira exposição na Galeria Giulia de Roma, 71, evidenciou sua preocupação central em explorar as questões fundamentais de identidade, assunto que permaneceu com ele ao longo da sua carreira. O jovem Clemente estudou com o inovador artista conceitual e escultor Alighiero e Boetti. Nesse trabalho aqui, Alighiero e Boetti, chama Gêmeos, o artista ele
ele faz uma colagem, né, duplicando a si mesmo. O nome dele era Alighiero Boetti, mas aí ele colocou um E para parecer que ele eram duas pessoas. E isso também é uma coisa que influenciou muito o Francesco Clemente. Alighiero Boetti era um artista conceitual italiano, comumente associado ao movimento Arte Povera. Grande parte do trabalho de Boetti foi caracterizada por sua noção de geminação, denotando uma dialética interna entre seus dois eus percebidos. Essa ideia levou a adicionar um E entre seus nomes, como em Alighiero e Boetti. Boetti trabalhou em uma variedade de mídias, incluindo gesso, maçonite, plexiglass, bordados, luminárias e vários materiais industriais. Em 73, Clemente e Boetti viajaram para a Índia. Clemente descobriu o conceito filosófico indiano de Anatman, no self. E com isso, a ideia de que o que pensamos como nossa identidade humana é de fato uma máscara oca. Muito do trabalho de Clemente, e mais especificamente seus autorretratos, podem ser lidos como uma tentativa contínua de lidar com as implicações dessa ideia. Clemente explora a identidade e os vários meios para sua construção, constantemente questionando a ideia de um eu singular. A abordagem de Clemente mina as noções estabelecidas de um ego cristalizado através da distorção dos rostos e figuras, ao empregar técnicas literárias como alusão, alegoria e na insistência da produção de autorretratos, retratando suas viagens, conhecidos, amigos e a si mesmo. Sua obra como um todo poderia ser pensada como um contínuo autorretrato. Autorretrato com olhos, esse, de 2002. E aqui tem uma vista da instalação Encampment at Carriages Works, em Sydney, em 2016. Que ele pintava, né, esses tecidos, e cada uma dessas tendas, elas tinham uma simbologia, elas eram um estágio. Isso aqui eu acho que é bordado também. Essa é a tenda do demônio, por exemplo. Tem um capitalista, que a barriga dele é o planeta. Goethe visitou Cabul em 71 e mais tarde naquele ano abriu um hotel lá. Algumas de suas obras mais amadas são os mapas que ele encomendou de bordadores afegãos, com base em mapas mundiais criados por um cartógrafo de Londres. Goethe deixou as mulheres completar os mapas como quisesse e muitas escreveram mensagens pessoais em persa ao redor das bordas. Lê-se: as mulheres afegãs, com paciência, estão criando a imagem do mundo. Isso também é uma influência para aquele trabalho, para esse trabalho dele aqui. Tá. Eu gostei muito desse vídeo também, porque além de contar um pouco da história do artista, mostrou em detalhe essa instalação e são pinturas que você pode caminhar dentro delas, né? Uma mistura de técnicas, colaboração com outros artistas, enfim, um jeito de reinventar, né, o trabalho. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Em relação a esse trabalho aí, essa instalação, que ele fala que faz o trabalho todo das tendas, ele também trabalha em colaboração com né, pessoas ali da Índia que tem que trabalham com aquelas figuras. O que eu consegui entender é que ele pega algumas figuras que não são propriamente dele, são de outros artistas populares talvez. Como é que é essa questão da apropriação dessas artes outras das pessoas? Você faz uma obra em colaboração, mas na verdade a obra é dele. Quando está exposta, a obra é dele. Como é que é isso? Eu acho que tem muitos arranjos, né? Assim, eu não sei exatamente como que foi essa
essa negociação com os artesãos, né? Mas me dá a impressão de que o todo, né, é dele, né? Ele planejou a coisa toda, então ele parte de alguns desenhos, né? Aí ele manda fazer o bordado por cima, né? Então, assim, para mim não tem dúvida que a obra é dele, né? Porque ele está trabalhando com outras pessoas, né? Igual eventualmente, sei lá, você chama um fotógrafo para te fotografar, ou você manda um escultor fazer, terminar, né, o trabalho, né? Eu acho que essas situações ficam difíceis um pouco quando as partes não estão em acordo, né? Aí vira expropriação, né? Aí não é apropriação, né? Não, eu pensei por essa polêmica da questão da apropriação cultural, que é uma Ah, polêmica bem grande, né? E sim. assim, por exemplo, do fotógrafo que você citou, tem essa questão do direito da imagem de quem clica, de quem dirige, de quem é fotografado no campo dos direitos autorais. Isso é bem polêmico também, mas tem essa, né, se a pessoa fotografada e a pessoa que é fotografa e a pessoa que dirigiu a fotografia não estão de acordo com essa questão dos direitos, a fotografia não pode ser divulgada, porque tem que ter um direito de imagem. Então, isso que eu fiquei pensando nessa discussão da apropriação cultural hoje é bem tensa, né? Não sei É, como é que... é, é complicado, né? O Matheus escreveu aqui, né? Os curadores deu a impressão de white savior, né? Uma coisa assim, né? De como se a gente precisasse desse homem branco para ir lá, né? E descobrir para a gente a cultura, né? Dos outros. Isso, Marcelo, desculpa interromper. É que eu achei que forçou muito a barra quando acho que um negociador de arte aparece falando que ele é um dos principais do multiculturalismo, né? Aquilo lá forçou a barra, hein? Assim, eu acho que é muito a vida dele é muito assim, é verdadeira nisso, né? Ele viajou para a Índia, ele morou muito tempo lá, né? Assim, eu acho que é mais grave quando você né, a indignidade de falar pelos outros, né? Assim, quando você não tem contato suficiente com uma dada situação e você se propõe a ser porta-voz daquilo, sabe? Assim, eu acho que é difícil porque é esse homem, né, italiano, branco, né? Mas assim, pelo menos ele tem uma vivência real, né, com aquilo, assim, né? Ou não, né? Super concordo com isso que você falou, cara. Pelo menos ele tem uma vivência, mas é isso, né? É o que você falou. É, não tá bom não, mas podia ser pior. Eu acho que continua sendo muito tensa essa discussão, muito problemática, né? Mas é porque a gente tá muito mais socialmente consciente, né? Mais assim, recentemente, assim, eu acho. É, e, e imagino que é isso mesmo, né? Na verdade, por exemplo, se você pega um desses livros de pintura, assim, esses compêndios, né? Assim, tipo, sei lá, Art Now, alguma coisa assim, tem a maioria do que se chama de arte internacional é europeu e americano, e aí tem um capítulo lá que eles colocam, né, as outras pessoas. E aí elas têm que ser muito coladas com as expectativas que eles têm da cultura, né? Então, por exemplo, se você é um pintor brasileiro, você tem que pintar bananeira, arara, muita cor, ou então, se você é um artista latino-americano, você tem que falar sobre violência, sobre, né, ditadura, ou alguma coisa assim. E aí, nesse ponto, parece que ele é essa pessoa que está fazendo esse intermédio, só que através do trabalho dele e tal, né? Multiculturalista foi demais, né? Mas
Mas assim, eu gosto muito dessa ideia de autorretrato e dessa ideia de, de que de que a gente não é uma coisa só, de que a gente é um fluxo, né? E que é um conceito que ele pegou tanto do mestre dele lá do Boete quanto da Índia. Esses autorretratos do Francisco Clemente eu acho bem interessantes, na verdade, assim. Ou de você pensar que a obra como um todo é um autorretrato quando ele inclui coisas, pessoas e coisas da vida dele dentro daquele da obra, né? E aí isso acho que aí é mais justo, né? Que daí ele está falando dele mesmo, né? E não dos outros, né? Eu gostei do conceito de se contaminar, né? Uhum. Que ele se interessa por ela se contaminar. Sim, é. Seu áudio fechou. Miriam está sem áudio. Miriam, seu microfone estava mudo. Você vai ter que falar de novo, Miriam. Ah, você não ouviu nada? Nada. Eu gosto da ideia que ele fala do conceito de contaminação, Uhum. Sim. né? Que ele se contamina, em cada viagem que ele foi, ele se contaminou com o hinduísmo, aí ele fala do candomblé, e uma se contamina e a arte deles junta toda essa contaminação, né? Uhum. Mas... E as tendas eu lembrei da Tropicália, do Hélio de Sica. Também, né? De uma pintura que sai da parede. Entrar na obra, né? Sair. Sim. Mas eu também eu gostei um pouco dessa lógica, assim, de produção, assim, para você, por exemplo, fazer um trabalho grande daquele, né? Aí ele fala, não, eu faço uns desenhos, aí eu faço umas matrizes de madeira, aí tem as colaborações, e aí, a partir dessas lógicas, o trabalho, né, fica grande e complexo, assim. Igual eu estava falando um pouco ontem da Leda Catunda, sabe? Né, tem momentos ali de planejar, momentos para soltar. Isso eu acho interessante também, assim, como, não sei, caso você pense em fazer um trabalho grande, né? Daquele jeito, assim. Você se contaminar, né, pelas coisas que estão acontecendo e sem perder seu viés. Mas esse conceito de contaminação é bom, né? É porque você se abre, né, e deixa a coisa entrar dentro de você. É um vírus, né, que te contaminou, que te contamina o tempo todo. Isso é verdade. A gente está aí para ser contaminado mesmo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou mostrar mais um artista, então. Olha que velhão bonito, né? A vida ganha, tudo certo. Bom, aqui temos o Julian Schnabel. Eu pinto como um músico de jazz. As pinturas em grande escala do cineasta e artista neo-expressionista Julian Schnabel são materialmente e tematicamente monumentais, com base em uma riqueza de influências que vão do cubismo, Gaudí até Cy Twombly, temas como a sexualidade, a obsessão, o sofrimento, a redenção, a morte, a crença, lotados com splashes de tinta, pinceladas dinâmicas e materiais encontrados, incluindo pratos quebrados, têxteis, lonas, veludo. Muitas das pinturas de Schnabel combinam técnicas de pintura e colagem. Ele é americano, nasceu em Brooklyn e mora em Nova York.
Essa pintura com os pratos foi um momento muito conhecido do trabalho dele. Os pacientes e os doutores. Essa pintura. Quando os pintores neo-expressionistas da Europa começaram a inundar as galerias de Nova York, inevitavelmente, os críticos e colecionadores americanos procuraram seu equivalente em casa e encontraram um candidato óbvio em Julian Schnabel. Como Kiefer, Schnabel procurou recriar a sensação all over de Pollock carregando suas pinturas com material. Pratos quebrados, chifres de veados, lonas e veludo. A escala de sua ambição ou presunção foi mostrada pela forma como ele cooptava heróis culturais em seus títulos. Maria Callas, Antonin Artaud, A Morte Inesperada de Blink Palermo nos Trópicos. É riqueza cultural ou apenas name dropping? Essa aqui é a pintura Maria Callas, de 82. É óleo sobre veludo. Alguns críticos reagiram com entusiasmo, acreditavam comemorar Pollock em sua pompa. Outros desanimaram pela fanfarronice de Schnabel. As 3 pinturas mexicanas de 85 são as primeiras pinturas que eu fiz em lonas, esse material que o exército usa para cobrir as coisas. Eu senti como se estivesse realmente pintando o México quando os fiz, e que o sangue dessa tradição de crueldade estava subindo pelos meus pés e estava saindo nas pinturas. E aqui está a pintura mexicana, feita em lona. Ele era bonito, o darling de um mercado de arte emergente. Os artistas e os negociantes e os colecionadores de repente eram tão inteligentes, corajosos e lindos. Francesca Thyssen, herdeira e futura curadora, contou deslumbrada em 1984 que conheceu Bruno Bischofberger, um famoso negociante de arte, durante suas férias para esquiar. Conheci através dele uma grande variedade de pessoas fascinantes, especialmente artistas em seus jantares, Julian Schnabel, Clemente, Enzo Cook, para mencionar alguns. A última vez que o vi, Schnabel estava tremendo. Ele revelou seu último retrato em veludo de um dos cidadãos mais ilustres de São Moritz. Era tão grande que não cabia dentro da casa. Então, Julian terminou a pintura ao ar livre, a menos 20 graus centígrados. Estávamos encantados e congelados. E aí aqui tem esse estúdio dele, que é na praia, e é umas paredes assim, sem teto, né? E ali ele pinta umas coisas imensas e joga muita tinta. E é uma delícia, na verdade, né? Quem sou eu para dizer que não? Julian Schnabel era um grande pintor ou era apenas um showman? Alex Katz observou que seu sucesso ocorreu por razões não artísticas, que todos os pintores de Nova York devem fornecer uma boa decoração e Julian tinha bons modos. Nós não queremos sinceridade. Você tem que estar na parede, não ser muito intrusivo. Suas coisas são totalmente vazias. Excelente decoração. As pessoas parecem ótimas em frente dessas pinturas. Mas Schnabel permanece para outros, incluindo para o artista alemão Albert Oehlen, verdadeiro. Schnabel é aquele que realmente pode falar sobre questões íntimas da pintura. Ele é um verdadeiro pintor. Certamente, Schnabel era um pintor emocionante. As grandes marcas de pincel, os materiais inovadores, as citações premeditadas, a disposição em ser constrangedor, todos esses foram elementos aos quais os artistas responderam, mesmo que apenas para rejeitá-los. O mercado deseja que a pintura tenha um poder elemental, primal e autêntico, que seja primitiva. Schnabel aspirava a isso, mesmo que apenas criando imagens de primitivos. Aí tem essa pintura em que tem um aborígene, chama Aborigine Painting. Do lado de cá tem os pratos, do lado de cá não, do lado de lá não. E tem esse trabalho já de 2001, bem grande, do Julian Schnabel. Esse sim, né? Acho que dá uma apropriada boa aí, né? No trabalho, né? Assim, aquilo que a gente estava falando, parece que ele não tem muito uma vivência com o lugar e aí ele vai falar, né, sobre o México, ele vai falar sobre o aborígene, ou ainda assim, por exemplo, quando ele cita Maria Callas e não sei se tem alguma coisa mesmo de Maria Callas naquela pintura, parece que não é, não sei, parece que é mais um jeito de impressionar, né, do que de fazer.
Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, essa exposição, Zeitgeist, ela tinha, ele começa falando que tinha muitos pintores alemães, italianos e americanos, né? Então a gente viu um alemão, um italiano e um americano. Vão pensando aí quais são os seus preferidos. Bom, acho que as pessoas que gostam do Julian Schnabel admiram muito por essa liberdade, assim, né? Que ele tem de tratar com as telas e tal. Ele pinta na praia e aí incorpora a areia que entra no trabalho, né? Ele faz aquelas grandes impressões em jatos de tinta e aí faz as intervenções depois com tinta a óleo por cima e joga uma água e, né? Assim, tem uma liberdade ali naquele negócio. Umas telas gigantescas, né? Aí já vi uns vídeos de montagem dele, é insano, assim, né? Tipo, desenrola, monta, o chassi tem que ser desmontado e montado para entrar nos lugares. Aí ele fala, não gostei. Aí o assistente desmonta tudo e põe em outro lugar. Aí ele olha e fala, não, era melhor lá no outro, né? Enfim. Mas um pouco também assim, meio preguiça desse homem branco, né? Assim, sei lá. Bom, gente, pensaram quem vocês gostam mais? É o Kiefer, obviamente. Marcelo, Diga. perdão, mas eu queria entender um pouco melhor, tipo, eu não sei, a gente viu que tem uma crítica ao Julian Schnabel, né, que fala que ele era um grande vazio, era só para decoração, né, daquele outro artista. E aí Sim. eu não entendi, eu fiquei um pouco em dúvida, pensando se isso é algo dessa época, desse período da pintura, ou se é algo principalmente da pintura norte-americana, da gente ver como uma coisa meio impostora, sabe? Tem uma visão, pelo menos é o que me pareceu, é sempre algo muito heróico, muito romantizado. Eu sei que o Kiefer tenta ser hiper-heróico em algumas coisas, né? Uhum. Mas em alguns aspectos, Peraí, uma cortou. carreira. Perdão. Eu sei que o Kiefer, ele é super romantizado, assim, né? Sim. Mas em alguns aspectos, parece que a pintura norte-americana ela tenta atribuir uma coisa, uma responsabilidade para a pintura, né? Que transcende tudo. Como que fica essa questão? Não sei. Assim, é isso que a gente começa falando dessa geração como pintura dos anos 80, né? Que ela é vista de um jeito assim meio muito atrelado ao mercado, né? Um fenômeno de mercado, tem uma coisa assim. Mas se você olha com atenção, tem tem momentos e momentos, né? Assim, da maneira que eu vejo, por exemplo, o trabalho do Kiefer, ele tem um lastro, né? De vivência, de experiência emocional, assim. Ele está falando ali de um trauma do país dele e aquilo é forte e não sei. Você tem aquelas camadas de trabalho, né? Tem uma coisa da materialidade, aí tem uma coisa intelectual, aí tem uma coisa é, da imagem mesmo que ele consegue formar ali e tal. No caso do Julian Schnabel, o que o autor coloca é que parece que eles estavam buscando um equivalente nos Estados Unidos. E ele parece formalmente com, por exemplo, alguma coisa do Kiefer, né, de colocar os pratos na tela e tal, mas ele não tem esse lastro dessa experiência, assim, eu não sei muito bem do que ele está falando, né? E
E os americanos, eles realmente são muito craques, né, em fazer o marketing da coisa, né, em vender a coisa e tal. Não sei, assim, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que é importante não desmerecer toda uma geração, toda uma coisa ali como vazia e decorativa e tal, porque eu não acho que é assim. E, inclusive, eu vejo muitos desdobramentos disso na pintura contemporânea ainda, assim, tem muita gente fazendo exatamente aquilo, né? Mas, de fato, teve esses fenômenos muito construídos, assim. Não sei se eu te respondi, Matheus. Não, super respondeu. Eu imaginei, o Kiefer tem todo esse carrega já, né? Isso, por mais que demonstre, e de um certo modo, não que seja negativo essa coisa heróica da pintura dele, que busca ser. E aí o Shinado entra nesse limite, né? Que é o que a gente estava discutindo desde do Francesco, né? Uhum. Não, mas Talvez no caso do perdão, no caso do Shinabi um pouco pior, vamos dizer assim, não se dá para medir isso, né? é, mas assim, não sei, né? Ele não dá inveja daquele ateliê dele, me dá um pouco de inveja. Sem dúvida. É um puta ateliê, né? Ele parece um cara bem confortável com o privilégio que ele tem, né? Sim. Ele parece um cara que, assim, eu me preocupo com questões existenciais, porque eu tenho o privilégio de pensar nessas questões existenciais, eu não preciso sabe, eu posso ser gratuito. Então, é meio. E tá ok. Para ele, me parece um pouco isso. É uma liberdade que ele tem com os materiais, com a forma, com o tamanho. Isso acaba sendo interessante. Eu acho que eu discordo com esse texto, que ele exercita a liberdade e é diferente dos outros. Acho que qualquer artista exercita a liberdade o tempo todo em qualquer escolha, até numa cor. Agora, ele escolheu ser expressionista, de usar o corpo. Todo mundo usa todo mundo usa liberdade. Só porque ele está lá solto no ar e o ateliê dele não tem teto e tem um mar atrás, cada um tem uma escolha. Parece uma propaganda sei lá, de celular, assim, é muito incrível. O artista Parece, acorda todo dia e faz seu dia. Mais liberdade que isso. Não, essa liberdade aí é de novela, né? eu achei esse vídeo até bem diferente dos outros trabalhos, dos temas que ele estava abordando e tal, porque parecia que ele estava tentando, de fato, falar sobre questões que não pertenciam muito a ele, né? No vídeo ele parece estar com uma liberdade muito maior. Ele não está preocupado em tratar desses temas nem nada. Ele só quer exercitar a pintura e experimentar, né? Eu não Eu queria sei. ver ele quebrando os pratos. Que trabalho antigo, esse trabalho dos É pratos. da tradição italiana, né? Tem uma festa que você joga prato, né? Então. Festa grega. É grego, não é italiano. Italiano não É pega. grego, né? Italiano é muito pão duro para fazer isso. Agora, o meu artista preferido é o Kiefer, disparado. Dos três, né? Eu Quando também você acho, vê o eu trabalho concordo. dele de perto, a materialidade, a coisa orgânica, né? Viva ali, né? E Ele é mesmo muito o bonito. fato de ser gigante não parece gratuito no caso dele, né? Assim, é impactante mesmo e é para isso, assim. É denso, né? É denso. Muito denso. Tem uma instituição que preserva, né, esses quadros dele, cai pedaço, eles colocam, restauram. Deve ser um puta trabalho, né? Né? Porque, Já pensou amor. pegar essa responsabilidade, né? De guardar isso. Está aberto. Certo. O que mais, gente? Que vocês... Mas vocês detestaram o Francesco Clemente? Ninguém nem falou dele.
Não, eu curti mais do que os outros, para ser sincero. Eu É, Eu também. não conhecia o trabalho de nenhum dos três, né? Ele é Mas dos três. sofisticado, né? Ele é bem É. sofisticado, né? E em relação ao Schnabel, eu acho que tipo, existe uma diferença grande entre eles no sentido do uso da imagem. Então, tipo, ao mesmo tempo que o Francesco ele tem essa questão da contaminação, né, que a Miriam falou, então ele aglutina esses elementos que ele se contamina e coloca no trabalho dele de uma maneira mais representativa, digamos assim, só que não protagonista, né? E sem querer falar por eles também foi isso que eu entendi, assim. Enquanto no trabalho do Schnabel aparece uma imagem de uma divindade indiana e ele pintando por cima, e aí, tipo, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi como que isso tá dentro da poética dele? Tipo, como que isso se envolve na justificativa do trabalho dele, sabe? Por que que ele tá usando essas imagens? Porque parecem ser imagens já prontas, né? Tipo, é como se ele pegasse uma fotografia enorme e pintasse por cima. Então, a sensação que eu tenho é de que o trabalho dele não é nem iconoclasta, como seria um Ai Weiwei da vida, e nem aglutinante como é o trabalho do Francesco. Tipo, é como se ele pegasse a imagem, sei lá, por algum qualquer motivo estético e tipo, vou pintar por cima. Eu achei, tipo, muito gratuito. Eu ficaria do lado do Katz nesse caso. Meio do Champ, né? Que pegou, fez o É, reloadinho e coisas, destrói imagens eu também icônicas, gostei do ou não. Mas acho que tem uma questão interessante nessa discussão, que é até essa coisa meio política, né? Da gratuidade como uma política mesmo, de se contrapor a essa lógica do sistema de arte que você tem que fazer a tua escolha, essa intencionalidade, você tem que saber do que é a escolha, explicar da tua escolha, da onde que isso vem, como é que dialoga com isso. Parece um pouco, me deu a impressão dessa quando eu falei da questão da liberdade, nesse sentido, ele liga meio que hum, o foda-se para isso e ele exerce, bom, peguei porque eu gostei, sei lá, peguei porque qualquer uma, peguei porque não sei o quê. Não sei se é isso, só tô tentando pensar numa possibilidade, né? Porque nesse diálogo com a arte ele vai numa contraposição dessa exigência de tudo ter uma explicação, tudo ter uma uhum. razão, tudo ter né? Você tem que justificar por que você escolhe A e não B, por que você faz isso, por que você não faz aquilo. o discurso, Bastante. o discurso dele é muito amplo, né? Ali quando ele ficava falando, você vive, e aí tudo acontece e tal. Existencial, né? É, Então, pode ser gratuito, pode ser liberdade, né? Eu acho que depende de como a gente quer enxergar isso aí também. Ou pode ser Sei. político, nessa contraposição mesmo, essa lógica de tudo ter que É, ser muito explicado, tudo ter que ser Uhum. muito justificado. Né? Sim, pode ser um discurso intencional, né? não tinha pensado nisso. Interessante. é. Mas Acho que assim, tal. Agora, essa história do Beuys, do Feltro, já me falaram que ele inventou. O total. artista inventa histórias também para criar uma narrativa, para ficar interessante. Sim. Isso é liberdade para mim. E os outros acreditarem, né? Sim. Terça-feira eu estava assistindo uma live do Sérgio Fingerman no Instagram que ele faz, né? Toda terça-feira, às 9 horas. E ele estava falando justamente sobre isso, que qualquer narrativa é inventada. Então, tipo, todo artista tem uma narrativa que é inventada, porque sempre parte dele, né? Tipo, sempre parte da vivência, de qualquer outro aspecto do artista. Então, qualquer narrativa é inventada. Então vocês têm que inventar umas boas aí, gente, né? É, Já tentei, não consigo. Aí É resolvi isso, é ir isso. para o geométrico, porque estou sem história. Mas é uma questão interessante que a gente vê no campo da literatura também. Se você vê, por exemplo, a autobiografia do Gabriel Garcia Marques é fantástica, porque o cara delira na autobiografia dele. E é muito Nossa, legal, mesmo. porque é muito bacana, porque vira um realismo fantástico. A própria modo como ele conta a sua própria história. E é bem isso, acho que é narrativa, tudo é ficção. No campo da ciência também, o que se diz como ciência é ficção, né? Porque é uma narrativa. Acho que isso é interessante. Nossa própria memória nem dá para confiar, né? A gente que inventa também o que aconteceu com a gente, né?
Então, tá valendo aí, né? Narrativas na pintura contemporânea, né? Por isso. Bom, eu vou mostrar então agora a minha narrativa, tá? Porque eu também sou filho de Deus. Olha, esse PDF que eu vou mostrar, ele tenta dar assim uma passada nos trabalhos mais antigos. Tá. Então, tem esse texto da Nancy Betts que fala dos primeiros trabalhos que eu estava fazendo com fotografia, que eu usava imagens né, do lá de casa, assim, dos álbuns de fotografia. Então, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Eu peguei uma foto da lua de mel do meu pai e da minha mãe e ampliei no Xerox. Daí eu dividi em 8 pedaços. E aí eu fiz isso e ampliei cada um deles. E aí eu fiz isso sucessivamente. Então, por exemplo, esse pedaço aqui tem 8 pedaços. Esse também. E isso é um pedaço e tem 8 pedaços aqui. Aí eu peguei esse quadrante e fiz o mesmo procedimento no Xerox. E aí eu trouxe para cá. E aí eu peguei esse moço que está aqui, que era um dos quadrantes também. E aí eu, através da ampliação, trouxe para cá. Então é como se fosse um zoom em 3 etapas. E através da distorção que a máquina de Xerox fazia, para mim esse trabalho tem muito a ver com pintura por isso. A, a, as imagens vão ficando magenta e azuis, né? E ao mesmo tempo tem um deslocamento aqui, né, desse casal heterossexual como um modelo e um olhar que vai pairando ali para encontrar um homem lá no fundo, que é como se fosse uma fotografia daquele fotógrafo que tirava foto dos boys na praia com uma objetiva, sabe? Esqueci o nome dele. Enfim, esse deslocamento aí de um olhar para outro, né? Mais homoerótico. Alair Gomes. Alair Gomes, obrigado. Isso aqui foi uma das primeiras exposições que eu fiz como eu mesmo, no Sesc Pompeia. E aí tinha também esse outro trabalho que eram 3x4 minhas em 3 idades diferentes. E eles eram impressos em etiquetas de escritório, assim, e coladas nessas placas de madeira. Esse trabalho foi um trabalho que circulou muito, que chama Missing, que eu imprimia as fotos das criancinhas, assim, lá dos meus álbuns de fotografia, imprimia em papel adesivo e colava no meu rosto e fazia um autorretrato. As imagens, a princípio, elas eram imagens de festas, né, de aniversário, de turismo e tal. Mas quando eu cortava, assim, forçando esse 3x4, elas ficavam parecendo aquelas fotos de crianças desaparecidas. Mas a maioria das fotos aqui realmente são minhas, dos meus irmãos, dos meus primos. Tem poucas que eu realmente não conheço a pessoa. E isso, para mim, é um autorretrato entre outras pessoas.
E esse missing fala de saudade, mas fala de desaparecimento também, né? Das pessoas que nós já fomos, assim, o que fazer com as pessoas que nós já fomos, né? E que ficam registradas nessas fotografias, mas não existem mais efetivamente. Eu lembro muito de uma amiga minha que ela falava: quem são essas crianças? Eu falei: sou eu. Ela falava: por que elas estão desaparecidas? Eu falei: porque, assim, elas estão em mim, né? Mas elas não existem mais, né? Então, é um pouco essa constatação, assim, do tempo passando e das mudanças que vão acontecendo. Esse trabalho foi exposto no Centro Cultural São Paulo, então do lado de fora tinha aquelas imagens e dentro esses retratos agigantados que olhavam para você, assim. Esse trabalho circulou muito, como eu disse, então essa é uma versão dele que aconteceu no Sesc Pinheiros. E era uma exposição coletiva, mas o meu trabalho ficava aí na fachada. E como o Sesc é uma instituição não só de arte, mas de várias coisas, né? Muita gente ia na exposição e falava: ah, eu não vi o seu trabalho. Aí eu falava: mas ele tem 20 metros, como você não viu? Mas é porque ele parecia uma campanha do Sesc, alguma coisa que estava, não sei, né? Poderia ser um trabalho social do Sesc, alguma coisa assim. E como lá tinha muitas essas superfícies vítreas, ele se refletia em vários lugares, assim. E à noite, quando ligava a luz, ele virava um grande backlight. Foi um trabalho que eu gostei muito de ter podido fazer. Esse daqui é um vídeo que chama Tear Torn, que também são ainda naquele repertório de imagens, mas eu fiz uma animação em stop motion que elas vão se rasgando. Tá aparecendo o vídeo aí ou o PDF? Não, né?
Ih, travou aqui. Naquela altura eu estava lendo muito sobre memória, e aí eu tinha visto que a gente tem uma tendência a pensar na memória como se fosse uma prateleira de coisas que você vai lá, pega, tira e volta, mas que a gente deveria pensar mais como se fosse uma geleira, como se o, a, a, a qualidade da coisa permanecesse a mesma, mas ela mudasse de forma. Uma geleira ela vai derretendo, depois ela se reengela, depois ela volta, né? E aí eu fiquei pensando nessa reconstituição constante que a gente faz para lidar com o nosso passado. E esse trabalho chama Sonho de Valsa. Aí é mais ou menos o procedimento parecido, eu só peguei os doces ou os detalhes saborosos das festas de família, assim. Então tem uma coisa assim que para quem viveu mais ou menos a mesma idade que eu, né, no Brasil e tal, tem uma ligação emocional com esse doce que a mãe fazia, né, na Pirex, né, esse bombom, essa decoração cafona da festa, a árvore de Natal de papel laminado, o brinquedo que a gente separava na cama. Tem uma coisa assim de identificação, eu imagino, que as pessoas podem lidar com esse trabalho. Tem essa frase que fala: o significado não está nas coisas, mas entre elas. Meu trabalho começou a ser muito de justapor as imagens que eu encontrava. Então eu achei uma pasta que tinha a vida desse senhor e quase que inteira, assim. E ele e a mulher, eles se fotografavam em vários lugares. E ela era a melhor fotógrafa do que ele, inclusive. E esse trabalho chamava Hiato. Alguns trabalhos começaram a ter essa lógica interna de justaposição, mas também as montagens das exposições começaram a caminhar para esse sentido, assim. E eu saí um pouco do repertório de imagens da minha família e fui para um repertório de imagens mais geral, digamos assim. Porque eu acabei começando a prestar atenção no que eu chamo de institucionalização da vida. Por que todo mundo tem certas fotos de aniversário iguais? Por que todo mundo tira a foto de casamento igual e tudo mais, assim?
Esse trabalho chama Ventriloquia, daí eu já estava trabalhando com livros didáticos e livros infantis, então eu separava uns assuntos que tinham nesse livro que ensinava brincadeiras para as crianças, e tinha uma que chamava O Zoológico, que falava assim, separe as crianças em jaulas, cada grupo é uma jaula, dê um amendoim para as que imitarem o bicho melhor. Tinha muitas informações tendenciosas e de tensões de poder dentro desses livros que nos ensinam desde a primeira infância, e a gente não percebe o quanto tem esse tipo de manipulação em tudo que a gente consome. Essa parede é uma parede que eu gosto muito, acho que não deve dar para ver, mas é um exemplo do tipo de montagem que eu gosto de fazer. Então aqui tem um papel muito grande, vazio, que está escrito Papai é meu modelo. E todas as imagens que estão ao redor, elas dialogam um pouco com esse conceito. Então tem esses fisiculturistas que eu pinto com fundo dourado, e aí às vezes eles somem, dependendo do ângulo que você olha. Aqui tem uma mulher tomando um drink sozinha num bar, e tem um casal no fundo, que é de uma outra série que chama Educação para o Amor. Aqui tem um texto do Bret Easton Ellis que fala da morte do pai, que quando ele foi soprar as cinzas do pai, ao invés de ir para frente, as cinzas caíram nos olhos dele, ele começou a ter visões da vida do pai. E aí ele vai descrevendo todo o roteiro, na verdade, de uma vida de um homem, que ele a infância, a primeira namorada, a única casa que eles compraram como uma família. E é um roteiro, né? Assim, que a gente parece que tem que cumprir para ser, né? Esse outro é um trabalho que chama Filhas e Esposas, que são mulheres que estavam num acervo de fotografia, mas não tinha o nome delas, tinha o nome dos maridos e tal. Enfim, papai é meu modelo. E essa mesma exposição ela itinerou, eu mostrei no Rio, no IBEL, e aí eu montei ela completamente diferente lá. Isso também é uma coisa interessante, quando você já expôs uma vez, aí você já não está tão nervoso e você brinca com a montagem, e é um prazer. Mas essa exposição chama Primeira Leitura, que era com cartilhas dos anos 20 brasileiros. Você tem aqui o Guloso é Mau Companheiro e tem a Neve é Branca. Tipo, como se fossem coisas iguais e óbvias. Que ano você montou no IBEL? Foi em 2014. Aqui, por exemplo, eu já coloquei Papai é meu modelo ao lado do Mariquinhas, que é uma ilustração de uma lição que tinha realmente numa cartilha brasileira, que o menino cortava o dedo e o pai mandava trazer uma saia porque o menino não chora. Aqui é uma exposição que eu fiz na Zipper, que chama Maquinal, que aí já falava de masculinidade. E o espaço, ele estava meio dividido assim numa diagonal. Então, de um lado era colorido e tinha essas pinturas, e do outro tinha essas fotografias. E são fotografias que eu encontrei quase todas na internet, e que mostram dormitórios, banhos, um exército, essas camaradagens dos homens e tal. Aqui tinha esse objeto que é um treliche, que falava um pouco de também essa coisa de se moldar, de caber, e tinha uma performance no dia da abertura. E pro lado de cá tinha esse vídeo que chama Show Off, e tinha essas pinturas que eram tiradas de uma revista que existiu durante 100 anos, chamava Popular Mechanics, que era para ensinar o homem a consertar as coisas e tal. E é um pouco assim, como se o lar fosse um lugar feminino e o único lugar do homem dentro é a garagem ou esse papel de consertar a casa, como se as outras responsabilidades não coubessem a ele. E aí aqui também tem essas pinturas que são meio umas colagens dessas ilustrações dessa revista e justaposições, né, delas. Esse vídeo aqui estava na exposição, chama Show Off, em que eu encontrei
filmes Super 8 de homens se exibindo. Então ele começava a exposição com esse vídeo desse homem que te chamava para dar uma volta assim, de carro. E aí tem um vídeo que ele mostra o carro, tem um vídeo que ele mostra a caça, o salto perfeito, e termina com o filho. Bom, é isso. E desde então eu tenho pesquisado muito, ainda continuo pesquisando essa ideia de normatividade, especialmente nesse viés das forças que moldam esse homem hegemônico que a gente detesta. O poder hipnótico da dominação. Essa é uma frase da Virginia Woolf, que é uma coisa que eu fico pensando também, como se dá isso, né? Como se dá esse convencimento, essa persuasão, através dessas imagens, que são modelos para que a gente siga e se comporte. Então, a gente passa a admirar essas imagens e aí internaliza isso e torna-se policiais de nós mesmos e dos outros. Essa é uma performance que tem 4 modelos masculinos, modelos de publicidade, e eles ficam se revezando nesse treliche. Essa eu vou mostrar só um pouquinho mesmo. Na abertura dessa exposição, né, na final. E eu vou dando só uma passada rápida assim. Eles entravam, um entrava, se deitava, aí chegava o outro, deitava-se com ele, é o que estava na cama subia para a cama de cima e assim sucessivamente. Então, quando chegavam 4 modelos, eles não paravam de se revezar nesse treliche. E aí tinha uma coisa curiosa, porque as pessoas queriam olhar, mas aí elas não queriam ser vistas olhando. Qual o nome dessa performance, Marcelo? 4x3. E também ela veio a partir de uma foto que eu encontrei, que eram 4 homens dividindo um cigarro num treliche, no exército mesmo. Essa cama veio do mesmo fornecedor que parece as camas do exército também.
Mais ou menos assim. Aqui mais uma vista da exposição. Tem mais uma pintura dessa série. Essa outra série que era chamada Figuras de Ação, faz uma referência àqueles bonequinhos, mas são sempre soldados. Esse aqui é um livro de onde eu tirei as pinturas dos fisiculturistas e que também faço serigrafias com esse mesmo material. E é um livro que falava assim que se uma fada madrinha chegasse na Terra e falasse para qualquer homem se ele gostaria de ter braços grandes, ninguém recusaria. Essa coisa do fundo dourado e de ter um corpo muito volumoso que se desfaz, dependendo do olhar, é uma pesquisa também minha, assim, de uma pintura que desaparece. Esse daqui é daquela série lá, né, de cartilhas antigas. Na exposição da Zipper tinha um gira-gira e tinha uma música também que tocava ali. Eu gosto muito desse texto da Paula Braga, que ela fala isso da informação para a contra-informação, né? Então, se pegar a informação que dita o comportamento e aí conseguir fazer ela fazer a gente pensar e perceber-se dominado. É um pouco esse procedimento de retirar assim algum detalhe que me chama a atenção e ampliar no papel, desenhando, pintando. Essas são um pouco as fotos que estavam lá na exposição também. Então, são fotos que vieram de diversas procedências, não sei quem que fez, mas eu uno elas e vou criando algumas narrativas visuais. Aqui está a foto que eu tinha falado do Trelish, que me inspirou a fazer a performance. Esse trabalho chama Noites em Claro. Esse é o Filhas e Esposas. Esse é um livro que eu montei ele inteiro com fotos que eu baixei da internet, mas eu fiz de um jeito que parecesse que eu tivesse encontrado ele. E essas pinturas são da série Sistema de Referências Visuais, que é um livro que eles usavam para ilustração comercial, que tem homens e mulheres fazendo a mesma pose em diversos ângulos, assim. Então, eu pintei, por exemplo, esse de barbear-se, pensando um pouco também nesse rosto que parece que o natural não é ser barbado, é ter a face limpa, né? E tem um autor que ele fala que fazer a barba não é mostrar a cara, é, na verdade, criar a cara, tipo, como fazer uma máscara para si mesmo. E aqui eu vou mostrar umas pinturas recentes. Então, assim, baseado naquelas imagens que eu coleciono, eu tenho criado essas pinturas. No caso, por exemplo, aqui eu estava trabalhando com esses boxeadores que estavam com o rosto já machucado. Por exemplo, essa imagem, ela tem uma história por trás, que é um boxeador que ele colocou gesso na luva e aí ele, enfim, bateu tanto no outro que, na verdade, nenhum dos dois pode voltar a lutar, porque um descobriu o golpe e foi proibido e o outro ficou tão machucado que ele não pôde mais lutar. São umas coisas assim que a gente naturaliza, né, e que não sei, tem essa proveniência de um olhar masculino, né, para a vida. Esse, por exemplo, essa pintura, ela tem 2 metros por 2,50, chama Machucado.
e são imagens de bullying que eu tirei de yearbooks, né, norte-americanos. Então, é uma violência institucionalizada mesmo, quer dizer, a própria faculdade publica essas imagens, publicava essas imagens nos livros como uma coisa saudável, uma coisa que acontece entre os rapazes e tal. Isso aqui também é meio um estudo desse mesmo assunto, tem várias imagens aqui de bullying, de trote, na verdade uma hazing, né, que é essa iniciação que acontece voluntária. Isso aqui já é um trabalho em serigrafia, é uma imagem de enfermaria. Aqui ela é feita em latão e em cobre. Isso aqui já é imagens de boxeadores, mas dos cartões que eles usavam para promover as lutas. E essas são umas imagens de educação física, que para mim também tem sempre umas noções de poder assim veladas nessas imagens. Assim. A coisa da cor, né, do rosa, do rosa flu também me interessa muito. Essas cores que são associadas muito às mulheres, né? Aqui mais uma pintura dourada. Essa também é uma pintura de exército. Essa eu fiz com fundo preto e aí as imagens em branco. Depois eu passei uma camada de branco por cima, velando. Mas eu estou sempre tentando fazer as imagens assim meio fugidias e desaparecer. Meio essa minha busca, né? Essa é um nu. Essas são as imagens de álcool. Essa também é uma cena de exército, que eles estão fazendo exercícios com essas bombas, que são extremamente fálicas também, né? E aqui, de novo, uma coisa de barbear. E é isso. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Cristina falou, por que modelos, Marcelo? Então, eu tinha pensado, porque eu trabalho muito com apropriação de imagens, né? E aí eu fiquei pensando como seria uma performance pensando nesse registro de apropriação. E os modelos, eles trabalham muito com o composite, né? Que é uma foto. Antigamente ela era física, você ia na agência escolher os modelos através dessas fotos. E hoje você, enfim, escolhe pelo site e tal. Mas era como se eu, de alguma maneira, pegasse aquela pessoa e usasse exatamente ela dentro do trabalho, assim, contratando esses modelos. E a outra também é essa atualização desse modelo de corpo, né? Porque, assim, na história da humanidade, o corpo ideal da mulher, ele mudou, né? Ela já foi gordinha, já foi magra, já foi peito grande, a bunda grande, né? O homem nunca mudou, assim, há séculos os pintores, os escultores, e, enfim, tem esse padrão de um homem forte, né? E hoje essa barriga de tanquinho, né? Que é um dos corpos mais difíceis de se atingir, digamos assim, né? Pelo grau de dedicação que você tem que ter para ter aquele corpo. E, por exemplo, tem uma ligação entre
criada lá atrás, um movimento chamava Muscular Christianity, de retidão moral e força física, digamos assim. Se você é disciplinado o suficiente para ter aquele corpo, então você é um homem confiável ou alguma então coisa assim. Na época dos fascismos e do nazismo, por exemplo, o homem alemão, ele tinha aquele porte, né, Apolo, assim, né? E o homem judeu, ele era visto como adiposo e aí, portanto, mentiroso, portanto, não confiável, portanto, vamos matá-lo. Né? Então, tem uma violência que vem ali através desse modelo a ser copiado, alguma coisa assim. E um pouco também essa relação de que a gente internaliza isso, sofre por isso e se culpa, né, e deseja. Então é uma relação complexa mesmo com esses modelos. Eu não gostaria que meu trabalho fosse só uma denúncia assim do tipo de você falar assim, existe o machismo, isso a gente sabe, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essa síndrome de Estocolmo que a gente sofre com essas imagens que nos raptam e a gente passa a amá-las. Marcelo, eu queria te perguntar onde que você conseguiu essas filmagens de Super 8 do Show Off? Do show off? Foi na internet. Tem uns, assim, no começo eu ia em mercados, né, de segunda mão, assim, né, comprava uns filmes, mas aí quando você vai escanear e vai ver, às vezes a coisa não te interessa tanto. Assim. E aí eu descobri que tem umas pessoas que elas já vendem isso pela internet, assim. E, e você consegue ver de antemão o que você está comprando, assim. E eu comprei e baixei. Entendi. Bom, é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que já estamos chegando próximos do fim do nosso curso. Gostei muito de estar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Em breve a gente vai colocar as aulas no YouTube, eu acho que no fim vai ficar no YouTube do Fonte. E a gente manda o link para vocês que perderam, ou que gostariam de ver novamente. E é isso, né? Eu Mas, queria perguntar qual é o teu pintor favorito dos quatro. É o Clemente francês, que lida com a identidade? então, pois é. O Clemente, acho que ele foi uma influência num dado momento, assim, justamente por essa questão, assim, de falar assim, você pode pintar o seu rosto todos os dias, se você quiser, porque tem assunto aí para sempre e tal, né? E Mas você perde, né? A cada dia você perde o dia anterior. E você fala dessa perda o tempo todo, o missing, né? inclusive mostrando aqui os trabalhos para vocês, esses mais antigos, eu olhei e falei, nossa, fui eu que fiz, nem sei. Já né, parece que são outras vidas, assim, né, que a gente vai O passando. distanciamento, né? Dá uma estranheza, né? É muito. A gente olha para trabalhos que a gente fez antigamente, a gente, nossa, o que eu estava pensando, né, naquela época, né, como era. Mas o que tem desses meus trabalhos que tem hoje para você? Pois é, eu acho que foi isso, assim, foi uma... Primeiro, assim, antigamente mesmo eu fotografava, daí eu tive sei lá, um desinteresse em fotografar, comecei a pensar nessa ideia de apropriação, ou seja, de usar imagens que já existem, um mundo populoso, né, de imagens, assim, né, povoado de imagens o tempo todo, assim. Aí eu saio desse repertório que é lá de casa e vou para um repertório que é mais amplo, assim. Então ele começa a ser as fotos dos outros, aí depois ele começa a ser as fotos da publicidade, as fotos de vários
não só essas fotografias vernaculares, mas umas fotos também que estão nos manuais, que estão nos livros que ensinam a gente e tal. Depois deixou de ser foto, virou simplesmente imagem, qualquer desenho, qualquer coisa assim e tal. E ali atrás eu ficava pensando muito nessa institucionalização da vida, assim, por que que a gente tem esses rituais, que a gente faz as mesmas coisas. E eu fui chegando nessa ideia de uma normatividade, realmente de regras que a gente vai consumindo sem muito perceber, desse como a gente está preso num quadro social, da nossa classe social, das coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, nas nossas escolas e tudo mais, que a gente não consegue sair muito disso, assim. E também de como é triste você você, assim, ficar preso a essas convenções e deixar de viver. Isso é uma coisa que eu acho que acontece muito, assim, né? E eu acho que agora eu tô focando muito, por exemplo, num gargalo que é esse da masculinidade, porque enquanto a gente não resolver esse problema do homem que acontece com a criança, não vai resolver o problema da mulher, nem do gay, nem de ninguém, sabe? E Acho que deu uma Violência, cortada, Marcelo. Não sei bullying, se foi só né? para mim. Oi? Não sei se foi só para mim, mas deu uma cortada. Será que foi só eu? Acho que Vocês foi só eu. ouviram? Eu ouvi tudo. Tá bom. Ok, Ok? muito bom, muito bom. Eu gostei dessa formação dos quadros na Zíper. Lindo aqueles quadros. Então, uma amiga minha, ela falou assim, eu quero ver que você fazer um dia uma exposição vazia. Eu não consigo, eu sempre encho, ponho um monte de coisa e fico... Não, mas você quebra com quadrado e bota os pequenos ao lado dos grandes, é muito legal. Sim, eu gosto muito dessa justaposição de você... Por exemplo, essas imagens, essas pinturas que eu coloquei aqui no PDF, corrido, eu gosto de montar elas também daquele jeito, sabe? Criando pequenas relações ali, né? De repente você põe, por exemplo, a imagem do bullying, aí você põe um boxeador com a cara toda amassada ali do lado, aquilo já vira uma outra coisa, né? Eu acho que, assim, na hora de montar o trabalho, acontece mais uma coisa, acontece mais uma... Você é o curador das suas exposições, né? Só mesmo. Não, às vezes eu tenho um curador, mas eu me meto bastante mesmo, assim. Uhum. Olha, vem expor aqui no Espírito Santo, Marcelo. Vou. Me chama, Igor. Então tá, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por toda a paciência que vocês me escutaram. Falando. Ótimo. Marcelo, muito obrigada. Foi uma grata experiência participar, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. E as suas obras são fantásticas, nossa, emocionantes, viscerais. Cada fotografia dá para ver que você mergulha ali e consegue tocar, porque são histórias muito fortes, principalmente quando você remete ao que você viveu, o que você vive. Então, é uma sensibilidade que transborda. Muitíssimo obrigada por todos os ensinamentos, pela experiência e por ter entrado com esse projeto. E, felizmente, essa lei Aldir Blanc consegue levar um pouco dessas informações, porque a gente está precisando tanto nesse momento. Então, foi uma grata satisfação. Obrigado mesmo. Obrigado. Então tá, gente. Valeu. Beijos. Um beijo a todos. Tchau, boa noite. Foi um prazer. Tchau. Valeu, bom fim de semana, gente. Até a próxima. Excelente semana aí. Bom que bom.